Então a gente pode perceber nessa fala atribuída a Sócrates, né, na obra de Platão, o quanto a república seria fundada na ideia de uma educação igualitária. É claro que é uma educação ainda que parte de um primado da natureza, a gente está falando de uma construção filosófica que tem, portanto, o primado da natureza, mas que não é uma natureza que segrega, não é uma natureza que inferioriza ou segmenta a relação entre homens e mulheres. Então, pelo menos do ponto de vista das mulheres guardiãs e dos homens guardiões, que é aquilo que se estabelece até como uma relação eugênica, né? Para produzir filhos e produzir jovens e produzir uma cidade procriadora e uma cidade que tem cidadãos que exercem inclusive livremente a sua sexualidade, né? A gente sabe o quanto isso é importante na esfera da cultura grega. Então a gente tem nessas discussões, pensando as aptidões e as virtudes de homens e mulheres na perspectiva de um certo igualitarismo, uma grande ruptura quando se trata de ouvir novamente Aristóteles, quando ele vai questionar duramente essa visão de comunidade de mulheres em Platão. Então vou ler mais um trechinho. Há muitas dificuldades apresentadas por uma comunidade de mulheres, e o princípio sobre o qual Sócrates apoia a necessidade de tal instituição não se sustenta pelos seus argumentos. Mais ainda, o esquema como um meio para atingir o fim que ele estabelece à cidade é literalmente impraticável. E como devemos interpretá-lo não é estabelecido com precisão em nenhuma parte da obra. Refiro-me à premissa da qual o argumento de Sócrates procede, ou seja, a máxima unidade de uma cidade é o maior de seus bens. Mas não é evidente que atingindo tal grau de unidade a cidade desaparece? Pois a cidade é por natureza uma pluralidade e se aspira à unidade máxima, de cidade se passará à família e de família a indivíduo, porque a família tem mais unidade que a cidade, o indivíduo ainda mais que a família. A cidade não se compõe apenas de grande número de homens, mas sim de tipos diferentes de homens. Os elementos que a compõem não são iguais. Não é como uma aliança militar. Nesta última, a utilidade depende da superioridade de seu número, mesmo quando não haja diferença quanto à qualidade. Ela é como a balança, em que decide o prato no qual há mais peso e não o que tem menos. Por conseguinte, conforme dissemos na Ética Nicômano, é a igualdade relativa à qualidade e não simplesmente a mera igualdade à salvaguarda das cidades. Mesmo entre os homens livres e iguais, esse é um princípio que tem de ser mantido, porque visto que não podem todos governar ao mesmo tempo, devem pelo menos exercê-lo por algum tempo, revezando-se ao final do ano ou por outro período qualquer, segundo um sistema dado. Bem, essa submissão por homens iguais ao que governa imitará a sua desigualdade original, visto que alguns mandam e outros obedecem alternadamente, como se não fossem mais os mesmos homens. E o mesmo cidadão, cada vez que recebe uma magistratura, ora exerce um cargo, ora outro. Pelo que se vê claramente que uma cidade não é una por natureza, naquele sentido que alguns afirmaram, e aquilo que disseram ser o sumo bem da cidade é, na verdade, a sua destruição. Então, tendo em vista essas hierarquias postas na ideia de cidade e pensando que a cidade está atrelada à ideia de política, faz todo o sentido perceber o primado de uma ideia de autoridade posta para o homem, uma ideia de uma dominação patriarcal e uma ideia de submissão, de subserviência, uma ideia de obediência e de virtudes que são absolutamente distintas na concepção aristotélica de homens e mulheres. Então, essa concepção aristotélica da diferenciação público-privada remete, portanto, a uma necessidade de que a mulher entenda que a sua constituição natural é para a obediência, é para a salvaguarda da moral familiar, porque salvando a família, salva-se a cidade. É essa relação que ele estabelece, portanto, nesse trecho e que a gente vai remeter agora às concepções medievais que vão capturar exatamente essa percepção de Aristóteles para estruturar a sociedade feudal, cavaleiresca,
que atribui o amor cortês num dado momento da Idade Média e que vai estruturar o pensamento ocidental a partir dessas lógicas.